Fala aí, Caveira! Muito bom dia, meus amigos. Estou aqui nessa sexta-feira, tá dia... Deixa eu só ver o dia aqui no meu calendáriozinho. É sexta-feira, dia 20, né? Sexta-feira, dia 20, vou aqui gravar um vídeo para vocês da aula, que seria a aula de amanhã. Só que, infelizmente, aí, por causa desse coronavírus, a gente está, né, meio que em recessão. Claro que isso é importante para a gente poder se proteger, proteger o próximo, mas a gente não pode deixar a peteca cair. Tá? O Enem não vai deixar de ter final de ano, não vai deixar de ter os vestibulares. Estou aqui com a camisa do Caveira, ó, camisa do Caveira, tá? E a gente vai postar uma aula para vocês, tá? A gente criou um canal do Caveira, e a gente vai ficar se comunicando aí nesse canal, tá? E depois a gente vai usar esse canal até mesmo para a gente divulgar exercícios, né? E assim por diante. E hoje vocês vão me perdoar que eu tô sem caneta, aquele pincelzinho, e eu vou dar uma aula para vocês aqui num canetão mesmo e num papel, tá? Mas não se preocupa não que vai ficar show de bola. Valeu? Vem comigo, vamos lá. Então, pessoalzinho, vamos lá pra gente, como eu falei com vocês, não deixar esse coronavírus, né, influenciar no nosso estudo, na nossa vida. Então a gente vai ter que utilizar as plataformas, né? A plataforma do YouTube. Então os professores já estão se mobilizando, cada um postando seu vídeo. Então vamos dar continuidade à nossa matéria, tá? A gente no primeiro encontro nós vimos velocidade média, né? Fizemos alguns exercícios, passei uma lista para vocês. No segundo encontro nós vimos movimento uniforme, tá? Falamos do gráfico do movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele que tem velocidade constante. Hoje a gente vai entrar em outro patamar, tá? Igual o Mengão, outro patamar. Hoje a gente vai falar sobre conceitos, né, de aceleração, tá? Aceleração. Deixa o índio feliz e orgulhoso, tá? O que seria aceleração? Deixa o índio feliz. Por exemplo, para que serve o acelerador de um carro, né? Aí fora aquela definição óbvia que você vai falar assim, nossa, um acelerador é para acelerar. Tá, beleza, show. Mas o que é acelerar? Acelerar é você mudar a velocidade do carro, tá? É isso que é acelerar. É você mudar a velocidade do carro, da partícula, tá? Não necessariamente carro, mas mudar a velocidade, variar a velocidade, certo? Então, se você variar a velocidade do carro, fazer com que ela aumente ou diminua, digamos, em módulo, você vai estar acelerando o seu veículo, certo? Existe um conceito chamado de aceleração média, tá? A aceleração média é a variação da velocidade pela variação do tempo. Variação da velocidade pela variação do tempo, ou seja, é quanto a velocidade aumenta ou diminui conforme o tempo passa. Deixa o ente feliz e orgulhoso. Qual a unidade de velocidade? Fala metro por segundo. Sai, corona. Qual a unidade de tempo no SI? Segundo. Metro por segundo, tá? Se a gente mantiver o de cima e multiplicar pelo inverso de baixo, né? Metro vezes 1, fala metro. S vezes S, fala S ao quadrado. Então, a unidade de aceleração no Sistema Internacional de Medidas é o metro por segundo ao quadrado, certo? Agora a gente vai entrar no movimento uniformemente variado, tá? Lembra que na aula passada foi movimento uniforme. Agora é o nosso movimento uniformemente variado, certo? Nesse movimento uniformemente variado ainda existe a palavrinha uniforme, né? Só que agora a nossa velocidade não é mais constante. A nossa velocidade agora varia, mas ainda existe a palavra uniforme. Então quer dizer que nesse movimento existe ainda alguma coisa que é constante. E o que é? A aceleração. Então, esse é um movimento em que a aceleração da partícula ela é constante. O que é uma aceleração constante, índio? Uma aceleração constante é aquela aceleração que faz mudar a velocidade da partícula de maneira igual.
Por exemplo, isso aqui muitas vezes o pessoal confunde muito. Vamos supor que eu tenho uma partícula, e essa partícula, né, um carro. Esse carro está inicialmente parado. Vamos supor que esse carro começa a andar. E ele começa a andar acelerado. O que é isso? O cara vai engatar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. E vamos supor que no primeiro segundo de movimento, a velocidade dele seja de 2 metros por segundo. Velocidade. Um pouco depois, a velocidade dele, um segundo depois, a velocidade dele passa a ser 4 metros por segundo. Um pouco depois, a velocidade dele, né, um segundo depois, provavelmente dito, a velocidade dele passa a ser 6 metros por segundo. Um pouco depois, um segundo depois, a velocidade dele passa a ser 8 metros por segundo. Vocês estão reparando alguma coisa nessa velocidade? Como que essa velocidade está crescendo? Sim ou não? Essa velocidade está crescendo de 2 em 2, ó. Daqui para cá aumentou 2, daqui para cá aumentou 2, daqui para cá aumentou 2. Se você colocar isso numa série, Leozão deve passar para vocês, ó. A primeira velocidade, 2 metros por segundo. A segunda velocidade, 4 metros por segundo. A terceira velocidade, 6 metros por segundo. Depois, 8, depois 10. Isso aqui é uma PA. Isso aqui é uma PA de razão igual a 2. Ó, de razão igual a 2. Está crescendo de 2 em 2. Então, eu posso falar que a aceleração dessa partícula, ela é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a velocidade aumenta de 2 em 2. É isso que é uma aceleração constante. Igual aquele valor da gravidade, não sei se vocês lembram, quando a gente fala da aceleração gravitacional. O que significa uma aceleração gravitacional constante? 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu deixar cair um objeto, a velocidade desse objeto vai aumentando de 10 em 10. Então, por exemplo, se eu abandonar uma pedra, no primeiro segundo de queda livre, qual vai ser a velocidade dessa pedra? 10 metros por segundo. Depois, mais um segundo para frente, qual vai ser a velocidade dela? 20 metros por segundo. Depois, 30 metros por segundo. É isso que é a aceleração. Então, a aceleração é a taxa de variação da velocidade em função do tempo, certo? Então, agora a gente está analisando movimentos acelerados, tá? Isso aqui vai ser importante você ter essa noção de aceleração quando a gente entrar na segunda lei de Newton. Show? Vem comigo. Bom, pessoal, se a gente for pegar a equação da aceleração, a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, tá? Então, se eu pegar essa equação e abrir, por exemplo, variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Variação de tempo é o tempo final menos o meu tempo inicial. Fazendo igual a gente fez lá no ΔS sobre ΔT, chamando o tempo inicial de zero, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que a aceleração é igual a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo, pelo tempo final, pelo instante de tempo. Se eu multiplicar cruzado, o que eu vou ter? Que a velocidade final menos a velocidade inicial vai ser igual a aceleração vezes o tempo. Se eu pegar esse maluco e jogar para o outro lado, eu tenho o famoso V é igual a V0 mais AT. Tá? Lembram desse maluco? O pessoal fala via vovó atrás da tora, via vovó atrás do tarado, via vovó atrás do tuco, Você e sua avó que se entendam aí. V igual a V0 mais AT. Isso aqui é uma função do primeiro grau, análogo ao sorvete que a gente viu na aula passada, tá? Só que o sorvete era para posição do movimento uniforme. Isso aqui é para variação de velocidade no movimento uniformemente variado. Então, se você, por exemplo, fizer um gráfico, tá? O que esse gráfico está te dizendo? Esse gráfico, velocidade em função do tempo, é uma função do primeiro grau. E a gente viu na aula passada que a função do primeiro grau é uma função crescente, ou seja, conforme o tempo passa, a velocidade desse veículo aumenta. Isso quer dizer que o meu veículo está acelerado, certo? Se ele estiver indo para a direita. Ou seja,
num tempo qualquer, a velocidade adquire um certo valor, e num tempo igual a zero, o móvel tinha uma velocidade inicial, quer dizer que o cara está acelerando. Então, por exemplo, se eu tivesse um gráfico assim, ó, velocidade em função do tempo, a velocidade caísse conforme o tempo passa. O que acontece aqui? Quer dizer que o cara está freando. Então aqui a gente tem uma aceleração positiva, aqui a gente tem uma aceleração negativa. Show? Então está aqui o nosso gráfico velocidade em função do tempo. Bom, não sei se vocês lembram que a gente comentou na aula passada que a área debaixo da curva, né, debaixo disso aqui, digamos assim, é quanto que o carro andou, ou seja, a área é numericamente igual à variação de espaço, né, ou seja, quanto que o veículo andou, a área do gráfico velocidade em função do tempo, velocidade em função do tempo, certo? Se você calcular a área aqui de baixo, tá? Isso aqui é um trapézio, não vou fazer, mas se você calcular essa área, você vai chegar numa equação, numa função bem definida, chamada de função horária da posição para, né, um movimento uniformemente variado. Essa função horária da posição, tá? Ela é essa daqui, é o sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Ah, índio, lembrei. Isso aí eu vi lá no meu primeiro ano. Eu lembro que eu tirei 10 no provão. 10, né? Pessoal, quando eu uso sorvetinho, quando que eu uso sorvetão? Você vai usar o sorvetinho quando o movimento for uniforme. Você vai usar o sorvetão quando você tiver aceleração, certo? Isso aqui é uma função do segundo grau. Isso aqui é uma função do segundo grau. Uma função no segundo grau, não sei se vocês lembram, uma função no segundo grau, posição em função do tempo, ela me dá uma parábola. Ou seja, se a partícula, né, digamos assim, estiver indo para a direita, né, e ela estiver, por exemplo, acelerando com uma aceleração positiva, né, digamos, indo para a direita, o gráfico ele vai crescer fazendo uma parábola, onde aqui a gente tem valores de posição inicial, aqui a gente tem valores de posição final, certo? E se o veículo, por exemplo, estiver freando, né, se ele estiver freando, indo para a direita, certo? A gente vai ter aqui, ó, um gráfico com a concavidade voltada para baixo, ou seja, uma aceleração positiva, posição inicial, posição final, e aqui uma aceleração negativa. Eu vou deixar na descrição do vídeo, eu também tenho um canal no YouTube chamado Professor Índio, tá? Então anota aí, eu tenho um canal no YouTube chamado Professor Índio. Vai lá e se inscreve no canal também, hein? Ou seja, eu vou colocar na descrição do vídeo 2 vídeos que eu fiz, né, sobre movimento uniformemente variado, que é a mesma aula que eu estou dando aqui, mas lá está um pouco melhor no quadro, né, eu coloquei uns efeitozinhos. E uma aula que eu postei na semana passada falando sobre os sinais da aceleração, que envolve tudo isso daqui, certo? Então aqui a gente está sendo um pouco mais rápido, mas nem por isso menos eficiente. Então está aqui os nossos gráficos posição em função do tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples, só para a gente ter uma ideia. Vamos supor que eu tenho um veículo, e esse veículo inicialmente está parado num sinal, o sinal abriu, o que esse veículo faz? Esse veículo parte acelerado. Primeira, segunda, terceira. Vamos supor que a aceleração desse veículo é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a velocidade dele aumenta de 2 em 2. Se a velocidade dele aumenta de 2 em 2, vamos supor que eu queira saber a velocidade desse veículo no instante igual a 10 segundos. Eu quero saber qual a velocidade que ele vai estar em 10 segundos. Se você quiser, você pode até contar no dedo. No primeiro segundo, 2. No segundo segundo, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Ou, se você quiser, V igual a V0 mais AT.
Então, V vai ser igual a velocidade inicial, como a questão te deu a entender que ele está parado no sinal, a velocidade inicial vai ser igual a zero, porque ele está parado, certo? Então, zero. Aí, se ele não tivesse parado, você colocaria a velocidade que ele estaria. A aceleração dele, 2. O tempo que eu quero saber, 10. Então, a velocidade que ele vai estar vai ser de 20 metros por segundo. Show? Se eu fosse montar o gráfico da velocidade em função do tempo, então a velocidade em função do tempo seria isso daqui, ó. A velocidade inicial era zero, aqui na origem, e a velocidade está crescendo linearmente. Ó, a velocidade cresce conforme o tempo passa. Então, em 10 segundos de movimento, ele estaria com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, está aqui o gráfico, ó. Bem simples, bem tranquilo. E se eu quisesse saber o quanto que ele andou? Se eu quisesse saber o quanto que ele andou, supondo que aqui é meu zero. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Então, S vai ser igual. Posição inicial, 0, que eu adotei. Velocidade inicial, 0, 0 vezes t, zerou tudo. Aceleração, 2 vezes o tempo ao quadrado, que eu chamei de 10 segundos, 10 ao quadrado 100, dividido por 2, facão, facão. Então, ele vai ter andado 100 metros. Então, essa posição aqui corresponde a 100 metros. Ainda, se eu quisesse saber o gráfico disso daqui, vamos lá. Então, gráfico, posição em metros por tempo em segundos, tá? Já que ele começou o movimento do zero, então o gráfico cresce assim, ó, fazendo uma parábola. Não é mais uma reta, porque agora é uma função no segundo grau. Então, ó, eu já sei que em 10 segundos ele chegou, ou está passando, melhor dizendo, na posição 100. Então, está aqui o meu gráfico, certo? E para a gente encerrar, a gente vai falar sobre a equação de Torricelli, tá? Equação de Torricelli. Se você pegar o sorvetão e se você pegar a vovó tarada, certo? E fizer um emaranhado matemático, né? Isolar o nosso tempo aqui, substituir aqui, não vou fazer, você vai achar essa equação aqui, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, tá? Para que serve a equação de Torricelli? Você vai usar a equação de Torricelli para calcular velocidade, aceleração ou distância quando a questão não te der o tempo. Se a questão não te der o tempo, você vai achar a equação de Torricelli. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um veículo e esse veículo, né, está trafegando com uma velocidade de 20 metros por segundo e ele avista um sinal, né, a 400 metros à frente. 400 metros à frente. Eu quero saber qual a aceleração mínima que esse veículo tem que desenvolver, né? O sinal ficou vermelho, amarelou, sei lá, para ele não ser multado, para ele parar justamente aqui em cima do sinal. Para ele parar aqui em cima do sinal, a velocidade final dele tem que ser igual a zero, certo? E eu quero saber a aceleração, só que a questão não te deu tempo. Então você vai usar a equação de Torricelli. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Velocidade final que ele tem que ter é zero, 0 ao quadrado, 0. Velocidade inicial que ele tinha, 20. 20 ao quadrado, 400. Mais 2A delta S. Delta S é 400. Então, 2 vezes 400, 800. 800A. Pega esse maluco, joga para o outro lado, vai ficar menos 800A é igual a 400. Passa o menos 800 dividindo, a aceleração vai ser igual a menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. O E índice negativo tinha que dar. Por que tinha que dar? Porque ele está freando, certo? Então está aqui a nossa aula de movimento uniformemente variado. Show, galera! Grande abraço, né? Deus, Papai do Céu, abençoe a gente, que essa crise aí passe o mais rápido possível para a gente voltar a se encontrar. Valeu!